Boa noite, gente. Pegadinha para vocês, né? Para mim também. Quando o pastor, há uns dias atrás, me mandou uma mensagem perguntando se eu podia falar sobre isso, eu literalmente achei que era um estudo e comecei a preparar algumas coisas. E aí eu levei para o Mateus e o Mateus falou, viu, você entendeu o que o pastor pediu? Eu falei, entendi. Ele falou, então, pergunta para ele que eu acho que você não entendeu. E o Mateus insistiu comigo isso algumas vezes, eu entendi, até que eu fui perguntar para o pastor, de fato, o que era, né? Pastor, é um estudo? O que é? E ele falou, não, no próximo seminário, na sexta-feira, você vai levar aquilo que você entender sobre o que eu te falei. E aí eu fiquei com muito medo, com muito temor, mas ao mesmo tempo com muito medo. E eu falei, eu não sei, e brinquei sobre isso esses dias, eu falei, eu não sei quem é mais doido, se é o pastor que está pedindo para eu ir, se sou eu que estou aceitando, mas se é Jesus que está falando, então a loucura é dele e a gente aceita, né? Enfim, a maioria de vocês me conhecem, mas eu estou vendo umas carinhas novas aqui. Eu sou a Lely, no ministério, eu estou aqui na Casa da Misericórdia desde o início, bem antes de Deus nos dar esse lugar. E em 2013, durante uma oração, o pastor Jean teve um entendimento de Deus, e ali o Senhor disse que me escolhia, me chamava para exercer o ministério profético. Na época eu não entendi nada, eu acho que todo mundo que é chamado por Cristo para isso, no início não entende nada. Às vezes eu ainda não entendo algumas coisas, já se passaram alguns anos, mas é algo que a cada dia eu vejo que a gente tem que aprender mais, tem que entender mais. Eu sei que eu nunca vou ter domínio disso, porque o domínio é dele, mas eu preciso ter temor e entendimento das coisas para que ele possa fluir da maneira que o Senhor quer que flua. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu vivi durante esses anos. Deus me deu alguns textos. Não sei se vai sair do jeito que eu pensei, porque eu me baseei no Mateus, no Caio, no pastor Jean. E eu sei que eles fazem, né, às vezes, um roteiro e coloca tudo certinho. Eu tentei fazer isso, mas eu não sei se vai sair desse jeito, que o Senhor faz o que Ele tem para fazer. Amém? Abram comigo, por favor, em Efésios 2, versículo 17. Eu vou passar um pouquinho, rapidamente, por algumas coisas, para eu poder construir o raciocínio que eu coloquei, que eu montei, tá bom? Para a gente poder conversar aqui. Efésios 2, 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Queria que vocês guardassem isso. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E o que eu queria trazer de vocês para cá, nisso eu fui ver o que é a pedra angular, e eu vi que pedra angular é a primeira pedra colocada na fundação de uma construção. E a partir daquela pedra é que vai surgir a parede e vai ser levantado aquilo que precisa ser construído. Então, a gente vê, se Cristo é a pedra angular, ele é a base, ele é o que de fato traz a força para que tudo seja construído. E se vai ser construído em cima da pedra angular, em cima de Cristo, mas com fundamentos de apóstolos e profetas. Logo, a igreja de Cristo é uma igreja apostólica e profética. Se nós estamos numa igreja apostólica e profética, nós somos um povo profético, certo? Paulo fala, lá em 1 Coríntios, que todos podem profetizar. E que a profecia existe para a edificação do corpo. E é isso mesmo. Dentro de todos aqueles que podem profetizar, a gente sabe que alguns vão desenvolver o dom de profecia. Quisera que todos desenvolvessem, eu creio que é essa a vontade do Senhor. A Bíblia fala que sem a profecia o povo se corrompe, a gente vai falar sobre isso. E além desses que têm o dom, tem também aqueles que são chamados para o ministério profético. Mas ninguém é chamado para exercer o ministério profético sozinho.
O Senhor dá para a igreja dele os 5 ministérios, para que a igreja seja edificada, para que a igreja caminhe de acordo à vontade do Senhor, para que a igreja possa construir aquilo que precisa ser construído, que o reino dele seja plantado na terra, que o Senhor volte. É para isso que a gente trabalha. E aí ele dá profetas, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas. E a gente tem que andar como corpo, a gente tem que andar junto. É isso, para isso que o Senhor nos chamou. E uma das coisas que eu às vezes paro para pensar, e eu coloquei isso para falar com vocês, e já li isso em alguns lugares, é qual é o objetivo da profecia, né? Para aqueles que fluem em profecia. Qual é o objetivo? O objetivo da profecia, vamos pensar lá atrás de João Batista. João Batista, ele denunciava aqueles que estavam errados. João Batista chamava os fariseus de raças de víboras, chamava o povo ao arrependimento. Então ele apontava para aquilo que estava errado, para que aquilo fosse corrigido, e ao mesmo tempo ele apontava para Cristo. Vai vir um que vai batizar com fogo, vai vir um após de mim. Ele preparou o caminho para Jesus vir. E é isso que a gente tem que fazer. Aquele que se move em profecia dentro da igreja, para que a igreja seja edificada. Eu preciso falar de Jesus, mas eu preciso encontrar aquilo que está errado. Deus quer que as coisas sejam alinhadas. Em nenhum momento, nenhum profeta, em lugar nenhum, vai chegar numa igreja, essa igreja vai estar totalmente pronta, perfeita, edificada, todas as coisas no lugar. Porque se isso existisse, para que o Senhor ia precisar da gente? E a cada dia o Senhor vai lançando mais profetas e mais profetas. A gente vê isso acontecendo aqui, como o Senhor traz pessoas para o nosso meio, e o Senhor traz a revelação. Eu te dou um ministério profético. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente trabalha literalmente para a edificação do corpo de Cristo. Não que os outros ministérios não vão fazer isso. É claro que vão, mas a boca do profeta é essencial para que o pastor se mova da maneira que ele tem que mover, que o evangelista se mova da maneira que ele tem que mover, que os ensinos trazidos pelos mestres sejam como o Senhor espera que seja, e aquilo que não for como o Senhor espera que seja, o Senhor vai levantar um profeta. Não que ele não possa falar com os seus ministros que exercem esses ministérios. Ele pode falar com o evangelista? Claro que ele pode. Mas o Senhor levantou um profeta para que ele exerça essa função dentro do corpo. E dentro disso, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente costuma não ver com tanta frequência, mas aqui no nosso meio a gente já viu. Pessoas que receberam o ministério profético um dia, e se isso aconteceu, elas estavam no corpo de Cristo, elas estavam dentro da igreja, e por alguma ocasião, sabe-se o que aconteceu, esse profeta, ele sai de perto do corpo, ele começa a andar sozinho. E a gente já recebeu um profeta aqui assim uma vez. Ele é um profeta, o Senhor não tirou isso dele, o Senhor não vai tirar, isso é inquestionável. Ele é um profeta. Só que a partir do momento que ele não está andando com o corpo, a partir do momento que ele anda sozinho, que ele acha que ele pode ser errante sobre a terra, e aí alguns talvez possam até se confundir e se comparar com os profetas do Velho Testamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No Velho Testamento, todos os outros profetas, eles eram, como é que eu posso falar, inquestionáveis. Eles eram absolutos. Inquestionáveis como nós sabemos de profetas que tem hoje, mas eles eram absolutos. Era como se o próprio Deus descesse na terra e falasse com aquele homem, através daquele homem, direcionasse ele a fazer tudo. E eles eram homens sozinhos. Depois que Cristo veio, isso acabou, e a gente sabe que isso acabou. E aí, o que Jesus fez? Ele deu os ministérios, ele implantou a igreja dele. Então eu não posso andar errante sobre a terra, eu preciso ser cuidada, eu preciso estar junto com o corpo, eu preciso literalmente trabalhar para a edificação do corpo. Um profeta lá fora, que vai numa igreja, que vai em outra igreja, que ele não é cuidado, ou que ele sai entregando palavras para um ou para outro na rua, esse cara ele está em rebeldia, ele não está no caminho que ele deve estar. Ele não está comendo na mesa do Senhor. Nós devemos viver em comunhão, nós devemos viver em corpo. Isso não é um corpo, isso é um dedo andando, ou uma boca andando lá fora, não está fazendo parte do corpo. Mas aí você pensa, então o profeta rebelde é aquele que está lá fora? Não. A gente também tem aquele que está dentro da igreja. Eu fui, durante muito tempo, sem entender o que era rebeldia. Rebeldia, para mim, quando eu pensava em rebeldia, era, sei lá, criança rebelde. Sabe, aquele que esperneia, que todo mundo vê e fala, nossa, mãe, passa vergonha. Mas o que eu fazia? Eu achava que eu estava no corpo.
E embora eu estivesse no corpo, embora eu tinha os ensinamentos corretos, muitas coisas eu fazia da minha maneira. Principalmente se sujeitar ao meu marido, e a gente vai falar sobre isso depois. Eu não me sujeitava ao Mateus, pelo fato de ser mais velha do que ele, pelo fato de ter sido educada para ser uma mulher independente. Então eu tinha toda a bagagem para que eu não me sujeitasse a ele. E muitas vezes eu falava, não sei se eu cheguei a falar isso para ele, devo ter falado, mas eu sempre imaginei, eu não preciso dele. Se um dia ele não der certo, eu não vou morrer de fome, eu não preciso dele. Essa era a visão que eu tenho, que muitas de nós, que foram criadas para ser independentes, que tiveram uma sua profissão, elas vão pensar dessa maneira. E se alguma virar e falar, não, a gente não pensa, mentira, pensa, porque eu pensava e eu sei que a gente pensa. Então, mulher independente, querida, se você é casada e você busca a independência, sinto muito, mas você é bem rebelde. E aí, como é que o Senhor pode verdadeiramente fazer aquilo que ele tem que fazer através da sua vida? Ele não vai fazer. Ele vai levantar outro para fazer, mas ele não vai fazer. Você pode até um dia trazer uma palavra para alguém que, nossa, foi Deus que falou. Pode até ser que aconteça. Mas, na maioria das vezes, você não vai estar profetizando aquilo que o Senhor quer. Porque vai contra a palavra de Deus. Não, Paulo fala na própria igreja de Corinto, está lá para frente, mas vamos falar sobre isso já. Sobre as mulheres, né? Para que as mulheres profetizem de cabeça coberta. 1 Coríntios 11, não precisam abrir, não. Eu vos elogio, falando para a igreja, porquanto em tudo vos lembrais de mim e vos tenho desapegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Pois é como se tivesse com a cabeça raspada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o seu cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o seu cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O que Cristo está falando aqui? O que Paulo está falando aqui? Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da igreja. Logo, a cabeça da mulher. Logo, entre a mulher e Cristo, nós temos o homem, certo? O marido. Então, ele é o elo entre eu e Cristo. Toda profecia que eu for receber do Senhor, ela vai passar pelo meu marido. Isso não quer dizer que Deus vai levar a palavra para ele vai chegar em mim, vai contar e eu vou falar para alguém. Não, não é isso. Isso é no Espírito. Passa por ele tudo aquilo que eu tenho que receber. Então, se eu sou uma esposa e eu vivo em rebeldia com meu marido, eu quebro esse elo. Eu não aceito a cobertura dele. Quando ele fala que é melhor que a mulher raspe a cabeça, ele literalmente nos compara com as prostitutas, com as adúlteras, porque naquela época elas tinham a cabeça rapada. Então, se você profetiza sem que você esteja embaixo da cobertura do seu marido, é melhor que você rape a cabeça, porque você é como uma adúltera. Você adultera o seu marido, você não aceita o seu marido sobre você. Isso é muito comum a gente ver na igreja. Existem muitas profetas na igreja, muitas mulheres que exercem o ministério profético dentro da igreja. E das que eu conheço, né, das que são próximas a mim, eu creio que... eu sei. A maioria foi criada para ser independente. A maioria não aceitava ou não aceita a cobertura do marido. Eu sei porque eu ando perto e eu vejo. Eu sei o que muitas já passaram e o que muitas, às vezes, lutam ainda para poder passar. E eu me coloco nesse lugar. Às vezes, eu me pego nisso. Quando o pastor falou para mim, você pode falar sobre rebeldia, profecia? Falei, posso. Eu entendo disso e, às vezes, ainda me pego querendo caminhar para esse lugar. Mas eu dou glória a Deus pela sabedoria que o Mateus tem hoje para poder direcionar essas coisas quando tendem a acontecer. Ele mesmo olha para mim e fala, você está saindo do seu lugar. Você não está deixando eu exercer o que eu tenho que exercer. Opa, você está querendo manipular. E eu falo, eu não estou manipulando. Às vezes um choro. Eu estou triste por algo que a gente tem passado em casa, às vezes. Não estou falando de agora, mas dando um exemplo. E às vezes eu choro, ele fala, para, você está manipulando. E eu não estou manipulando. E choro. E depois eu paro e falo, gente, eu estava chorando, mas eu não precisava chorar tanto. Inconscientemente, o espírito de rebeldia, o espírito da manipulação tenta pegar a gente o tempo todo. Então, é lutar contra
o espinho na carne que a gente tem. Eu digo isso por mim. Só que uma coisa é você reconhecer que você tem isso e você lutar contra isso. Outra coisa é a gente dizer e falar, não, eu já entendi tudo, nós não passamos por isso, todo casal briga. Não, minha querida, a gente sabe quando a gente está fazendo. A gente sabe quando a gente permite que o espírito de rebeldia entre dentro da nossa casa. E é dentro da nossa casa que as coisas vão começar a ser destruídas. Quando o Senhor nos levanta para trabalhar no corpo de Cristo, para fazer aquilo que Ele espera, para a edificação da igreja dele, mas dentro da minha casa, eu já não exerço o papel que eu tenho que exercer, entendendo quem eu sou em Cristo, entendendo qual é o papel do meu marido, já acabou aí. Você não precisa chegar na igreja e alguém virar e falar, nossa, sua palavra é torta. Já está torta antes de sair da sua boca, desde dentro da sua casa. Há um tempo, eu posso dizer, eu sempre profetizei errado? Não, porque nós temos a misericórdia de Deus. Né? Nós temos a misericórdia de Deus, talvez não comigo, mas com aquele que precisava da profecia e precisava da palavra. Há uns 3 anos atrás, eu chamei o pastor Jean e a pastora Bel na cozinha, durante uma vigília. E eu falei para ele, eu preciso te pedir perdão, porque eu tenho certeza que eu já entreguei profecias erradas. E a pastora brincou na hora e falou, meu Deus, o que foi que você falou? Fala para mim o que foi que você falou de errado na época. Eu falei, eu não sei, mas por aquilo que eu vivia, e pelo lugar que eu estava, eu sei que eu fiz errado. Alguma coisa deve ter saído errada ali. Não é possível que tudo era tão perfeito, que todas as palavras eram, mas aí vem a misericórdia de Deus, e a gente orou junto, e o que é do Senhor nós sabemos, vai acontecer, e muitas coisas o Senhor tem feito, e o que não é do Senhor, que o Senhor me perdoe e tenha misericórdia de mim. Hoje eu tenho muito temor com isso, muito temor, eu tenho muito cuidado quando Deus me direciona a levar uma palavra para alguém, a orar por alguém. Eu literalmente espero, Senhor, para ter um entendimento correto do que é aquilo. E principalmente eu me analiso. Eu paro para pensar, eu estou sendo coberta? Eu literalmente, eu estou alinhada com aquilo que Deus quer? Eu tenho buscado ser edificada? Eu estou no lugar que o Senhor espera que eu esteja? Eu estou. Então, é isso mesmo. Quando eu tenho dúvidas, quando eu tenho medo, eu chamo meu marido, eu chamo o pastor, eu chamo a pastora Bel. E aí, glória a Deus pela presença deles e por estar no corpo. Porque é com eles que eu me sinto fortalecida e consigo entender através da vida deles se é isso que o Senhor espera ou não de mim. Outra coisa, né, que a gente tem que pensar. Mas é mulher que não é casada e é profeta, então ela tá livre disso. Não, ela não está livre disso. Você é submissa a seu pai, a sua mãe, aos seus pais. Mas e se ela não tem pai nem mãe? Então ela é submissa a uma paternidade que o Senhor colocou sobre ela dentro do corpo de Cristo, aqueles que cuidam dela. Nunca vai existir uma mulher que não tem ninguém que possa cobri-la, que não tem ninguém que vá cuidar dela, que exerça autoridade sobre a vida dela. Isso sempre vai ter, como tem também sobre todo homem. Quando Paulo fala que o homem não deve profetizar com a cabeça coberta, e não deve mesmo, ele quer dizer, não coloque nenhum elo entre você e Cristo. Porque é Cristo, Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, homem, cabeça da mulher. Então, quem vem direto para o homem? Cristo. Se o homem coloca alguém ali é como se ele fosse um idólatra. Ele tem uma idolatria por alguém. Não, é o Senhor com ele. Mas ele tem, sim, que ser cuidado por alguém. Ele tem, sim, que ter uma paternidade. Ele tem, sim, que responder a alguém. Isso é todos. A gente ouve, né? Os pastores que nós costumamos ouvir. Nós ouvimos isso do pastor Jean. O meu pastor. Todo pastor tem um pastor. Se você está aqui e é um pastor, ou se você já ouviu que você é um pastor e você acha que você não tem que ter um pastor, querido, você precisa se encontrar, você precisa ter um pastor. Não necessariamente você vai estar andando junto, colado com ele. Mas é alguém que vai tocar na sua vida, talvez indiretamente, através de palavras que você vai ouvir, ou alguém que de fato vai vir com a faquinha e vai tocar em você no olho. Mas você tem que ter alguém que cuide de você. Precisa, senão você está solto. E aí, embora Cristo seja a sua cabeça, você acaba não se submetendo a ninguém, não é a vontade de Deus. Queria conversar com vocês. Deus falou muito, muito forte comigo sobre um assunto dos profetas, sobre isso, de que a gente precisa andar no corpo, e que no Velho Testamento, como a gente conversou aqui, eles eram absolutos. E eram mesmo, né? Hoje em dia, isso não. Hoje em dia, a profecia tem que ser no corpo para que ela seja julgada
1 Coríntios também. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. Os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Paulo não está dizendo, julgue a profecia X, eu acho que essa não entendi muito bem, eu vou levar para alguém, julgue. Não, julgue tudo. Tudo que você receber, julgue. Depois que nós entendemos isso em casa, toda palavra que eu recebo, às vezes eu e Deus, algo que passa na minha cabeça, quando vai passar pelo meu filtro, eu levo para o Mateus. Quando alguém sonha comigo, quando alguém me traz uma palavra, eu levo para o Mateus. E aí a gente junto, quando ele não entende algo em casa, a gente leva para o pastor Jean. E já aconteceu de terem sonhos comigo, eu ficar desesperada dentro de casa, angustiada, isso já faz um bom tempo que não acontece algo assim, e eu levo para o pastor, e o pastor fala, Fia, isso não testifica, eu te conheço, eu vejo, eu sei como vocês estão, eu estou perto da sua casa, não se preocupa com isso. E eu não julgo quem me trouxe essa palavra, porque eu sei que o profeta... Eu sou veterinária. Nada vai tirar de mim o fato de eu ser veterinária. Isso é inquestionável, isso é ponto, isso é determinado. Assim é o profeta, isso é determinado. Ele pode errar uma profecia? É claro que ele pode, é por isso que a profecia tem que ser julgada. Mas isso não quer dizer, o fato dele errou, que eu tenho que menosprezar o que esse profeta me falou. Muito pelo contrário, eu retenho o que é bom. Como a palavra nos diz, retenha o que é bom. Então eu ouço, não vai, mas tem coisa ali, eu preciso me atentar para que um dia eu não faça isso. Mas a gente tem que reter o que é bom. E uma coisa que é muito sério, gente, da rebeldia. A Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, né? E aí eu fiquei pensando, se a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, logo o rebelde é como o feiticeiro. Então, se o rebelde é como um feiticeiro, e a gente está falando... Eu estou falando de profetas, mas vamos encaixar isso aqui. Traz isso para a sua realidade. Se você não exerce o ministério profético, traz para você como um cristão. Como alguém que tem que exercer e tem que ter e desenvolver o caráter de Cristo. Tá bom? Então, traz para você como cristão. Então, se você não é... Se você é rebelde, você é como um feiticeiro. No caso de um profeta... Você é como um profeta de Baal? Nossa, mas como assim? É como assim mesmo. Você é um profeta como um profeta de Baal. Porque se você é rebelde, você não se senta na mesa de Cristo para você se alimentar. Se você não se senta na mesa de Cristo, qual outra mesa que você tem para se sentar? A mesa de Jezabel. Por quê? Cristo é o governo correto, estabelecido. Jezabel é o governo corrompido, manipulado. Então, se eu não estou sentando na mesa do governo correto, logo eu estou na mesa de Jezabel. E eu estou comendo do pão que ela tem para me oferecer. A Bíblia fala que quando ela, na história dela, né, de Acabe, quando ele se casou com Jezabel, e Deus ficou irado mais do que todos os outros reis com ele, justamente porque ele se casou com ela, levou ela para dentro do reino de Israel, ela levou todos os profetas dela, todos os postes ídolos que ela tinha, e aí onde era para ser um altar de Cristo já não era mais, totalmente corrompido. E ela manipulava totalmente Acabe, a gente sabe disso. Então, quando Jezabel levou os profetas para lá, para dentro do reino de Israel, esses homens, eles eram cuidados por ela, tratados por ela, e a Bíblia conta que eles se sentavam na mesa dela para comer do banquete que ela oferecia. Vamos lá. Agora, Elias falando, né? Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Isso é Elias falando com Acabe. Que Acabe fala que ele perturba ele. Quisera eu ser perturbadora como Elias fosse, né? E é isso mesmo que Deus espera de nós. Agora, pois, manda juntar a mim todo o povo, todo Israel, o Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Isso é quando Elias chama os profetas para aquele desafio que ele faz, que vem fogo do céu, e ele prova verdadeiramente quem é Deus ali. Então, todos esses homens se sentavam na mesa de Jezabel. Todos eles eram protegidos por ela. Ela jamais iria perseguir eles. E algo que eu aprendi foi, eu preciso ser perseguida. Vai chegar um momento que eu preciso ser perseguida. Se verdadeiramente eu exerço o ministério profético, eu preciso ser perseguida. Se você verdadeiramente é um cristão, você precisa ser perseguido. Nós temos que levar perturbação
Quando a luz chega, as trevas têm que sair. E eu creio que não é de uma maneira tão clara assim como a gente quando acende uma luz, né? Acendi a luz, ufa, saiu. Não, eu creio que a gente tem que levar confusão, a gente vai causar perturbação, isso vai causar incômodo naqueles para onde nós devemos chegar. E muitas vezes a gente vai se sentir angustiado e com medo, como esses profetas sentiam. Eu imagino a angústia e o desespero de Elias, quando ele aparece novamente, encontra Obadias e fala, me leva diante do rei. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia a perseguição que os profetas estavam passando. Ele sabia que Jezabel estava mandando matar todo mundo. E esse homem, mesmo sabendo disso tudo, sabendo do que poderia acontecer com ele, ele foi lá e, literalmente, perturbar o rei Acabe e cumprir aquilo que o Senhor queria que ele cumprisse. Então é isso que a gente precisa fazer. Que eu seja uma perturbadora, sabe? Que a gente sejamos aborrecedores daqueles que estão realmente andando contra a vontade de Deus. Isso eu falo para você é dentro da igreja, porque é para edificar a igreja de Cristo. Não estou falando que a gente tem que ir lá e perturbar o coitado do vizinho que não é crente. Não, o Senhor vai cuidar dele e vai nos direcionar da melhor maneira. Mas isso é dentro da igreja. Outro que era assim, Micaías. Vou ler um texto rapidinho para vocês de Micaías. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse, irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, vai, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ou seja, Acabe foi e consultou os profetas de Baal, os 400 e poucos profetas que ele tinha do lado dele. E olha a sabedoria de Josafá, esse cara está consultando gente errada. Não tem um aqui ainda que é do Senhor, que possa ser consultado e nos trazer a direção correta do Senhor? E Acabe responde assim, há um ainda, pelo qual o Senhor pode se consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Então, Elias era um perturbador de Acabe, Micaías aborrecia Acabe, sinal que se eles eram aborrecidos de verdade, se ele era aborrecido de verdade, ele era perturbado de verdade, esses homens faziam aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. Elias era realmente perturbador, Micaías realmente aborrecia o rei Acabe, porque ele fazia o que tinha que fazer. Então, de fato, o profeta, o cristão, é indesejado por aqueles que querem andar segundo o seu coração. E agora, se você anda como um profeta de Baal, e mais uma vez se coloca como um cristão também, rebelde. Se você, Baal quer dizer Deus Sol, é aquele que, Sol é o que emite a própria luz. Então, se eu sou um profeta de Baal, eu estou emitindo a minha própria luz. Eu estou aparecendo, eu não estou refletindo a luz de Cristo, que é isso que a gente tem que refletir. Nós somos só um canal de Cristo para o mundo, né? Para a terra, para a igreja dele. Então, se eu não tenho feito como o Senhor espera que seja de fato, se eu não tenho sido alinhado como o Senhor espera que seja feito, se eu vivo de fato em desobediência, eu tenho agido de maneira errada, eu tenho feito como profeta de Baal. Gente, isso é muito sério e ao mesmo tempo isso é muito triste. Porque a gente para pensar o zelo que se tem que ter com as coisas de Deus. O quanto o Senhor precisa que a gente esteja alinhado, entendendo o que é para ser feito, o quanto a gente necessita se renunciar a cada dia, sacrificar aquilo que de fato é para ser sacrificado, fazer tudo toda a sua alma, de todo o seu coração, querer fazer aquilo que o Senhor espera que seja feito. Ele precisa da gente. Já ouvi pastores falando, Deus não precisa da gente não, porque Ele faz. Não, Ele precisa. Porque se Ele não precisasse, Ele não tinha nos levantado. Ele não tinha levantado a igreja dele. Ele ia fazer do jeito que Ele queria que seja feito, que fosse feito. Então é preciso que o povo realmente esteja alinhado para fazer a vontade de Deus e para que não haja a manifestação desses profetas na terra. A igreja de Cristo está cheia de homens e mulheres assim. Está cheia. E você sabe se você é alguém assim. A gente sabe se é. Eu sei se eu não manifesto Cristo como eu tenho que manifestar. Hoje de manhã eu vi um vídeo, pastor José Rodrigues, não sei se vocês conhecem ele, é um senhor já,
não sei se ele é do Mato Grosso, Tocantins, eu sei que é lá para cima. Lá para Goiás? De Goiás. E ele tem, sei lá, acho que quase 90 anos, esse homem queima, né? Muito. E hoje eu estava vendo o Instagram dele, ele postou um vídeo dele numa praça, com pouquinhas pessoas em volta, e ele falando que Jesus vai voltar. E eu fiquei pensando, falei, gente, esse homem já me constrange por aquilo que eu ouço ele falando. E agora, vendo o que ele está fazendo, eu me constranjo mais ainda. E aí eu lembrei de João Batista lá atrás, do que João Batista fazia. Arrependam-se, raças de víboras, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Eu falei, ele, independente do que vão pensar, com certeza talvez trazendo perturbação e aborrecendo alguns, mas fazendo aquilo que o Senhor espera que ele faça. Sendo verdadeiramente a pessoa que o Senhor espera que ele seja. E eu fiquei pensando nele hoje. Passei o dia pensando, passei o dia envergonhada em algumas coisas, sobre a atitude do pastor José Rodrigues. E que a gente seja assim, querido. Que você se autoavalie, que você pare para pensar que mesa que você se senta. Da comida de quem que você está se alimentando? É Jezabel que te alimenta? E mais uma vez, a gente sabe se a gente está sentado na mesa de Jezabel. Isso não é uma revelação que precisa vir. Às vezes acontece de alguém vir e falar alguma coisa, ou às vezes acontece de Deus levantar um profeta e vir e falar tudo aquilo que você já sabe, na maioria das vezes que você é. Ou então, se de alguma maneira isso está um pouquinho obscuro, né? Eu acho que eu não entendo, mas entende. O Senhor dá uma reforçada naquilo. Então, a gente sabe em que mesa que a gente está sentado. A gente sabe se a gente não está fazendo aquilo que é para ser feito. A gente sabe se a gente está se autopromovendo. Elias, quando ele faz o desafio com os profetas de Baal, aqueles homens dançam, cantam, ficam ali horas, se cortam, para tentar trazer a presença de algum Deus, que algo aconteça. Eles, no fundo, eles sabiam que não ia acontecer, porque eles sabiam quem eles eram. E tentam de toda maneira produzir algo. Elias faz um altar, enche aquilo de água, que é para dificultar mais ainda, como se algo fosse difícil para o Senhor fazer, e Deus vem com fogo e consome tudo aquilo. Ele levantou um altar para o Senhor, e alinhado ele fez aquilo que o Senhor esperava que ia ser feito. Hoje, a gente vê coisas semelhantes, a gente não vê ninguém se cortando, literalmente, mas aquele que anda sozinho, aquele que anda em rebeldia, aquele que anda governado por si mesmo, aquele que anda governado por seu orgulho, aquele que serve a Baal, que tem o seu Deus Sol, esse cara se corta todos os dias para tentar produzir algo vindo de Deus. Eu já fiz isso lá atrás, inconsciente, sem saber, mas eu tinha um peso, uma coisa, eu preciso entregar uma palavra, gente. Se eu não entregar uma palavra para alguém nesse domingo, eu já não entreguei no domingo passado, nem no domingo retrasado, e aí, às vezes, qualquer coisa era algo para ser falado. E conforme eu fui tendo entendimento das coisas, eu falei, meu Deus, como isso é sério. Claro que muitas vezes eu fui corrigida pelo pastor, que tem um discernimento de espírito, que via, que sabe, que me trazia para o eixo. Às vezes eu profetizava dentro da igreja, e quantas vezes aconteceram, e vocês aqui vão se lembrar, de momentos que eu estava profetizando e eu senti uma dor, mas uma dor na minha clavícula. Sabe quando alguém pega a gente aqui e aperta? Né? Adolescente às vezes faz essa brincadeira. Aquilo dói demais e eu sentia essa dor. E o pastor falava, eu não entendo por que acontece com você, que retaliação é essa? E eu também, eu não entendo por que é isso. Embora eu soubesse que eu não andava da maneira que eu tinha que andar dentro do meu casamento e recebendo meu marido no papel que ele tinha que receber. Mas eu não sabia que podia ter relação com aquilo. E um dia, no momento desse, o pastor me chamou e falou, sabe o que está acontecendo? Por que acontece assim? Porque você é assim assado com Mateus. Isso acontece com você, isso é retaliação, isso é Satanás, você está fora do lugar que você tem que estar, você não honra o seu marido. E ele me trouxe para o centro e me corrigiu. Eu falei, meu Deus, mas será que é isso? E ainda parei para pensar, será que é isso? Depois eu fui tendo entendimento, gente, não era por falta de palavra, não era por não ouvir o que era o correto, mas era porque, embora eu viesse no domingo, ouvisse, chorava, me arrependesse, as coisas não mudavam dentro de mim. Há 2-3 anos, há uns 3 anos atrás, numa festa de primícias aqui na igreja, eu em casa, tomando banho, Deus virou para mim e falou assim, você não honra o seu marido, você não é quem você mostra ser o que é. E eu chorei muito naquele dia, muito. E Deus falou assim para mim,
você vai pedir perdão para ele na frente de todo mundo hoje e você vai lavar os pés dele. Falei, meu Deus, eu vou fazer isso. Aí falei com o pastor, vou ter que fazer. Quando cheguei aqui, a minha filha tinha uns 2 anos de idade, 1 ano e pouquinho. Ele do meu lado, ela aprontando no culto, e eu querendo prestar atenção, ele não se mexia, aquilo me irritou. Falei, ele não se mexe, eu quero ouvir a palavra, e ele quieto do meu lado, eu não vou mais lavar o pé de ninguém. Então, já manifestou ali o governo totalmente fora, e eu achando que Deus, chorando, mas eu estou também. E aí, Deus usou quem? Minha pequena, de 2 aninhos, Elô. Quem conhece ela, acompanhante de pequeno, desde muito cedo, a Heloísa fala, e fala muito bem, começou a falar com menos de 1 ano. Ela catou a Bíblia, de criança do lado, abriu numa página, e ela falou assim, mamãe, me chamando, eu irritada. O que foi? E aí ela mostrou para mim o desenho. Ela lavou os pés de Jesus. Falei, ai, Senhor, e é isso mesmo, vou ter que lavar o pé dele. E naquele dia, chamei o Mateus, pedi perdão. A minha sogra estava aqui, minha sogra achava que eu era um anjo, que caiu do céu na vida dela, da família, e não era. E ali eu pedi perdão e falei para ele tudo aquilo que a gente já tinha vivido. Eu cheguei a ser agredida dentro de casa pelo Mateus, mas era por culpa minha, e eu sei que era por culpa minha. Não que ele fosse o correto em fazer, não, ele estava errado, mas haja sabedoria, domínio próprio, para aguentar coisas que eu fazia dentro de casa e ofensas que eu levava para ele. E nesse dia eu sei que eu lavei o pé dele, e Deus ainda pediu para eu secar com o meu cabelo, e foi lindo, todo mundo chorou. E no dia seguinte, depois, mudou alguma coisa? Nada. Nada, porque é uma decisão. Isso não é o Espírito. O Senhor expôs, de alguma maneira, aquilo. Eu creio que Deus, de alguma maneira, mostrou que era a igreja, nos pés de Cristo. Algo o Senhor fez aquilo, porque nada é perdido. Mas dentro de mim, aquilo mudou? Não, Mateus ainda teve que conviver um bom tempo com a minha postura de dentro de casa. Isso só mudou quando eu entendi, quando eu decidi, falei, nossa, eu estou andando errado, eu preciso mudar. E às vezes eu me vejo ainda por esse caminho. E o meu medo e o meu temor não é só porque eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou uma profeta. Se eu pensar que eu preciso estar alinhada, se você pensar que você precisa estar alinhado porque você é um profeta, porque Deus precisa te usar para levar direção e edificação para a igreja dele, ou não, eu preciso estar alinhado porque eu sou um cristão e as pessoas precisam ver, está tudo errado. Melhor não se alinhar do que pensar dessa maneira. Eu preciso me alinhar? Sim, mas eu preciso me alinhar por quê? Por causa dele. Porque o Senhor espera isso de nós, a igreja dele espera isso de nós. Eu não posso, em momento nenhum, continuar caminhando com rebeldia, continuar sentando na mesa de Jezabel, continuar me servindo dos banquetes que vão me trazer segurança e proteção aos meus olhos, e não correr o risco de ser um perturbador, não correr o risco de levar incômodo para aqueles. Eu não posso, gente, eu não posso. Eu tenho um Cristo que morreu na cruz pela gente. Tem um Senhor que disse sim e sofreu aflições terríveis e dores terríveis, para que hoje eu e você, nós estivéssemos aqui, sentados, aprendendo, dividindo, aconselhando, para que o corpo de Cristo de fato caminhe, para que a igreja de fato seja edificada, para que o meu Jesus volte, para que o reino dele seja implantado na terra. É para isso que a gente trabalha, é para isso que o Senhor nos chamou. Então eu preciso fazer por temor, eu preciso mudar e eu preciso entender por temor, por entender quem o Senhor é. Eu tenho que entender que o governo sobre a minha vida é dele, é ele, e eu preciso colocar ele no lugar como o Senhor quer que seja feito. Já imaginou se Deus tivesse falado para nós mulheres que todos os dias a gente teria que, de fato, lavar os pés dos nossos maridos, dar banho nos nossos maridos, cuidar deles, vestir o seu marido, e aconteça o que acontecer, você vai continuar fazendo. Você vai ter que dormir no chão para o seu marido dormir na cama. Você imaginou se fosse isso? Se fosse isso, a gente ia ter que fazer isso, por amor a ele. E não é que tem que ser penoso, e eu não tenho que fazer, eu vou fazer porque o Senhor pediu. Não, eu tenho que fazer porque é para o meu Jesus. Entende o que eu estou falando para vocês? Eu tenho que fazer porque eu tenho que ter misericórdia do outro. Eu tenho que olhar para o outro como eu olho para mim. Eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Eu preciso deixar o espírito de rebeldia. Eu preciso
exercer o governo correto, e eu preciso ter sobre mim o governo correto. Preciso para quê? Para que as coisas caminhem segundo a vontade do Senhor. E eu tenho que me alegrar com isso. A gente tem que se alegrar quando a gente vê que algo foi feito através da nossa vida, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, e algo que era muito ruim saiu dali daquele lugar. Ou então que algo muito pequeno saiu do lugar para que a luz de Cristo viesse, para que o justo, o verdadeiro seja estabelecido. E é para isso que o Senhor nos chamou para fazer. Seja você um profeta, um evangelista, um mestre, seja você o crente que ainda está no banco, que não sabe para que foi chamado. Seja você que ainda não manifesta dom, porque não entendeu os dons do Espírito ainda. Mas você já sabe, Jesus morreu por mim, eu aceitei Ele, amém, glória a Deus, vamos caminhar. Então, você também, a gente precisa estar nesse lugar. A gente precisa entender o que é o governo e edificar da maneira correta. Se nós não fizermos isso, gente, se a gente continuar escondido atrás do nosso orgulho, do nosso medo, da nossa falsa obediência, do nosso falso alinhamento, quem vai estar governando? Quem vai estar fazendo? Quem vai estar profetizando? É Jezabel. São os profetas de Baal. E é por isso que a igreja está do jeito que está. A responsabilidade é minha e sua. Se a igreja do lado, se a igreja de trás, onde quer que seja, está corrompida, está andando errado, a culpa é nossa. Onde tem luz, as trevas têm que sair. Então, a partir do momento que eu não fui luz naquele lugar, as trevas vão permanecer. O governo corrompido vai estar ali. Gente, Elias, no final de tudo, ele desce até o rio e sozinho ele arranca a cabeça de todos aqueles profetas. E eu fiquei pensando, eu não acho que esses homens fizeram uma filinha e aí abaixaram a cabeça e Elias arrancou a cabeça de um por um. E eu falei, Deus, como que esse homem fez isso? Como que ele arranca a cabeça de todos esses? Imagina o trabalho que foi, o tão cansativo que foi para Elias, angustiante, sangue para todo lado, cheiro, cansaço, suor. Como esse homem não saiu dessa batalha? Mas ele arrancou a cabeça deles. Se ele não tivesse arrancado, era mais 450 que ainda estariam profetizando errado. Eram mais 450 que estariam colaborando para que o governo corrompido estivesse estabelecido e fosse caminhando. E ele arrancou a cabeça desses caras. E o que eu quero falar para vocês, gente, hoje é tempo. São dias, já não passou os dias. Mas a gente precisa de Elias nessa terra. Nós precisamos andar como Elias. Eu não sei se Elias foi protegido por Acabe. Eu creio que não. Foi, Caio? A Bíblia não fala, né? Sei lá. Mas, enfim, se ele foi por Acabe, não, por Obadias. Se ele foi protegido por Obadias ali no buraco. Mas o que eu vejo é que hoje nós temos profetas dentro do buraco. Protegidos, sendo alimentados a pão e água, com medo de Jezabel. Sendo que, na verdade, o que a gente tem que fazer é enfrentar direto o que é corrompido, é o que está errado. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, enquanto a luz não foi estabelecida, enquanto nós, cristãos, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, pastores, enquanto nós não nos posicionarmos naquilo que o Senhor quer que a gente se posicione, o governo corrompido vai continuar ali. Os profetas de Baal vão continuar profetizando, vão continuar fazendo. E a culpa é de quem? Nossa. Totalmente nossa, vai ser sempre nossa, porque o Senhor espera que a gente faça de maneira errada, de maneira correta. A Bíblia fala que onde não há profecia, o povo se corrompe. E é isso mesmo, porque precisa da direção de Deus. O pastor falou aqui no início, do conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, por falta do entendimento correto. Perece, sofre. Muitas vezes porque não busca, mas muitas vezes porque não tem o pão certo para comer. Muitas vezes porque não tem os homens certos, levantados, alinhados, estabelecendo o que é para ser estabelecido para a igreja de Cristo ser edificada. E aí o que acontece? O errado vai se perpetuando. O errado continua sendo feito. A igreja de Cristo não é edificada, os planos de Satanás continuam dentro da igreja, a igreja continua caída, e a gente vê alguns escândalos aí, como a gente tem visto. E a criação vai continuar esperando, ansiosa, a expectativa dos filhos de Deus, que não se manifestam. Que continuam escondidos no buraco, com medo de enfrentar o que de fato tem que ser para ser enfrentado. E esse buraco não necessariamente é o medo de Jezabel, ou é porque alguém está cuidando da gente, mas é o seu orgulho, é a sua falta de caráter, vamos falar
o claro, porque não tem outra coisa. Se eu não tenho o caráter de Cristo, e eu não manifesto o caráter de Cristo, eu não desenvolvo o caráter de Cristo, eu não busco o caráter de Cristo, eu sou literalmente um mau caráter, um cara de pau dentro da igreja. E eu posso falar isso para vocês. No começo eu fui assim. E eu sei que muitos que estão aqui podem olhar para dentro de si e ver, nossa, lá atrás eu fui assim também. Porque quando a gente entra para a igreja, a gente acha que todo mundo é correto, todo mundo é bonitinho, olha a irmã, olha o irmão, glória a Deus, como ele é bonzinho, e eu tenho que ser bonzinho também. Eu tenho que manifestar isso também. Claro que tem tantas coisas, rejeição e tudo mais, que pode estar atrás disso, mas enfim, esse pode ser o buraco que você está escondido, e por causa disso você não sai, e não se mostra, e não exerce aquilo que o Senhor necessita que seja exercido. Com isso, as trevas vão perpetuando. E a responsabilidade do povo de Deus vai ficando para trás. Amém, gente? Eu queria ler um último texto com vocês. Que horas são? Ele é um pouco grande, mas eu acho que é essencial a gente parar e meditar sobre essa palavra. Há um tempo atrás eu estou lendo um livro bem interessante que fala sobre a profecia na igreja, e eu compartilhei com as meninas sobre o alinhamento dos profetas, e eu estava pensando nesse texto, a Cássia me mandou esse texto. Falei, olha, como Deus é lindo, é um texto forte. Se vocês quiserem abrir, Jeremias 23, acho que muitos conhecem, alguém deve conhecer já. Se não quiserem, tudo bem. Versículo 9. Quanto aos profetas, no meu íntimo, Jeremias falando, meu coração está quebrantado, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e das suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição, a terra se desespera em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem encontro espalhadas as suas iniquidades, denuncia Yahvé. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para os quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera Yahvé. Entre os profetas de Samaria, observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal, e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém, vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor. Não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações, afirmam, nenhum mal virá sobre vós. Porquanto, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor? Quem dentre eles buscou a face de Deus, para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Aí está a tempestade de Yahvé, a sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha contemplado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Eu não mandei esses profetas. Entretanto, eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei. Mas eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, se eles buscassem a minha face, é isso que o Senhor está falando, anunciariam as palavras minhas ao povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. 29. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha?
Portanto, afirma Yahvé, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara Yahvé, estou contra os profetas que com as próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles os comunicam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assevera o Senhor. 38. Se contudo disserdes, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim declara o Senhor, porque dizeis, esta é a mensagem da qual Yahvé me encarregou, quando eu vos adverti que não dissesseis isso. Por este motivo, vos desprezarei e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei como herança e aos vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente que jamais será esquecida. E aí eu trago o melhor para vocês. Se em algum momento, até hoje, você não ouviu essa palavra, se até hoje você não teve entendimento e nisso você estava nas trevas, querido, hoje chegou a luz para você. Hoje você tem um entendimento. Então isso que o Senhor está falando, do juízo que vai vir sobre os seus profetas, sobre os cristãos, mais uma vez, se você não é profeta. Isso vai vir sobre você. Você, a partir de hoje, a partir de agora, está sujeito ao juízo de Deus. O Senhor trouxe a luz, você já não é mais um culpável. Eu não sou culpável há muito tempo, mas todos os dias eu preciso me lembrar disso. Todos os dias eu preciso lembrar que quem manda na minha casa é o meu marido. Todos os dias eu preciso me lembrar qual é o meu lugar. Dentro da igreja, fora da igreja, o que o Senhor espera de mim. Todos os dias eu tenho que me lembrar que antes do Senhor me chamar para o ministério, eu sou filha dele. Todos os dias. E eu tenho que alegrar o coração do meu Senhor. Se você é cristão, ora, né? Pensei nisso aqui agora. Se você tem o dom de profecia, vamos ficar em pé, gente? Já estou encerrando. Se você tem o dom de profecia, se ajoelha para orar, pede perdão para o Senhor e busca o Senhor. Agora, se você é profeta, se veste de pano de saco, se joga no chão, come da poeira, porque a sua responsabilidade é muito maior do que qualquer outro. Porque se não existisse essa responsabilidade, se não existem esses papéis, o Senhor de fato não nos levantaria dentro da igreja, no meio do povo dele. Não levantaria. Então, busca a face do Senhor, de verdade, se arrependa. Entenda qual é o governo que está sobre você. Entenda para que você foi chamado, para aquilo que o Senhor espera que seja feito. Luta contra o espírito de rebeldia. Se você anda sozinho, se você acha que você deve andar errando sobre a terra, se dentro da igreja você anda paralelo ao corpo, busca sobre aquele que tem autoridade sobre você dentro da sua igreja, aquele que exerce paternidade sobre você. Mulher, se curva diante do seu marido. De uma vez por todas, entende qual é o papel dele, quem ele é, o que ele tem para fazer. Ah, ele é um perdido, meu marido é um alcoólatra. Não tem problema, seja você quem você tem que ser. Honre o seu marido, cuide dele. Ah, mas como que vai passar de Cristo para ele, para mim? Vai passar, porque você reconhece o lugar dele. E é só isso, ele tem que ser seu marido. Ele tem que estar no lugar que ele precisa estar, o lugar que Deus colocou ele. Amém, gente? Eu queria falar com vocês algo, para que a gente tenha a presença do Senhor, de fato. Hoje eu estava ouvindo um louvor e pela primeira vez eu entendi isso. Eu não sei se eu sou a única que entendeu errado, mas pode ser que sim ou não. A gente só vai ter a presença de Deus onde a gente tiver o governo correto estabelecido. Se você, na sua casa, não está debaixo do governo correto, se você, na sua casa, de fato manifesta rebeldia, se você, no seu ministério, de fato manifesta rebeldia, querido, você não tem a presença de Deus do seu lado. Salmo 24 fala, e eu gosto muito disso, dessa passagem: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A gente canta isso, a gente lê isso e fala, nossa, como é bonito. Isso é uma condicional. Para que entre o Rei da Glória. Ele não fala, por que vai entrar o Rei da Glória? Olha, o Rei da Glória está entrando, então levanta.
né? Levanta a sua cabeça porque ele está entrando. Não, para que ele entre, levante as vossas cabeças. Para que ele entre, levante o governo correto. Para que ele entre, coloque o governo correto no lugar que precisa estar. É isso que ele está falando na Bíblia. É isso que a palavra está nos dizendo. E eu sempre pensei, levantai as vossas cabeças. Eu imaginava um exército posicionado, com reverência, com honra, para que o rei entre e se apresente. Eu sempre pensei assim. E hoje Deus falou para mim, não é isso, filha. É realmente uma condicional, como você já pensou, como você sempre pensou, que para que eu entre é preciso que levante as cabeças, mas o que eu estou falando é levanta a cabeça, coloca o governo correto no lugar dele, para que de fato eu possa entrar e fazer aquilo que precisa ser feito. Se você não colocar a cabeça, o governo no lugar correto, a gente não tem a presença do Senhor, seja na nossa casa, seja no ministério, seja dentro da igreja. Amém, queridos? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. No começo do ano, desde que eu fui chamado para o ministério, que eu comecei a exercer aquilo que Deus me pediu, eu sempre tive muito problema com a igreja. E foi muito difícil para mim assumir, pastorear pessoas, porque eu não queria, eu lutei contra isso durante muito tempo. E um dia Deus teve que usar uma pessoa de longe, uma profeta que veio aqui na igreja para dizer, você rejeita a igreja de Jesus? E eu falei, não. Ele falou, você rejeita. Deus disse que você não quer, você não a aceita. E eu demorei uns dias para aceitar aquilo, porque na verdade eu queria bater na igreja, pelo que eu vi a igreja fazendo com Jesus. Então eu não era apenas alguém que queria dar uma palavra, eu queria ser o justiceiro de Jesus, eu queria vingar Jesus, porque o que a igreja fazia. Porque desde o começo eu sempre tive esse princípio, Deus sempre me moveu muito em cima de correção dos princípios da igreja. Só que enquanto eu não me arrumei nisso, o Senhor não alinhou o meu coração, isso ia de forma muito violenta. Então no começo do ano, eu sempre tive para mim que a igreja de Jesus é a igreja de Atos, não é a igreja de Lutero. O responsável pela criação da igreja aconteceu lá, a igreja foi fundada uma vez só, lá em Atos. Ela pode ter sido reformada no meio do caminho, mas quem criou foram os apóstolos lá. Então aquele é o meu modelo. Meu modelo não é o que Lutero escreveu na parede. Ele estava tentando arrumar algumas coisas caídas. Meu modelo é o que acontecia lá. Então meu modelo não é uma igreja que tem uma doutrina, que acredita em predestinação ou não destinação. Você é calvinista, eu não sou nada, eu sou cristão. Daquela igreja lá. Aquela igreja que se reunia nas casas, aquela igreja que ninguém passava necessidade, aquela igreja que era extremamente profética, aquela igreja que curava, aquela igreja que tinha poder, aquela igreja que as pessoas eram presas. É aquela igreja só que eu acredito. Eu não acredito em outra. Então quando chegou no começo do ano e veio para o Brasil aquele movimento de agora é o avivamento e para quem sabe o Descende e estádio de futebol, eu vi aquilo e eu, ai, Deus me perdoe, dos sentimentos que brotavam. Eu falava, isso está tudo errado, isso é mentira. E agora agora o evangelho vai pegar, agora vamos enviar. 15 dias depois, Covid, fecha tudo, inclusive as igrejas. Só que a igreja de Jesus, querida, ela não fecha, nunca fechou. O que fecha são instituições. Então o que a gente viu nesse período foi o que era realmente a igreja, aquela que se reúne nos templos e nas casas, aquela em que as pessoas são corpo, e corpo não consegue ficar distante. Se eu consigo ficar distante, eu não faço parte de um corpo. Eu simplesmente não consigo. Eu estou ligado. A minha vida é vinculada. E se você faz parte de um corpo, você sabe do que eu estou falando. É agarrado. Não tem como desvincular, desvencilhar. Não tem doença que faça um corpo separar. Se o pulmão está com câncer, o corpo inteiro vai padecer. O braço não fala, vou embora. O pulmão que se lasque. Não quero pegar o câncer do pulmão. Ele está ali. Então o que o Senhor fez? Ele assoprou. Como em várias vezes nas profecias ele fala, eu vou assoprar. E vamos ver o que vai sobrar. E a gente viu o que sobrou. A gente viu igrejas fechando. A gente viu igrejas fechadas. E aí inventaram a igreja virtual. Isso não é igreja.
isso pode ser pregação, isso pode ser ministração. Eclésia é reunião de pessoas em local público. É isso e só isso. O que Jesus fundou foi a possibilidade das pessoas se unirem. Ele fundou um corpo, ele não fundou uma instituição. Então isso foi embora. Por quê? Porque o que o senhor estava dizendo com isso é: a igreja é profética. É só profética, ela não é mais nada. A igreja só existe para manifestar algo no mundo espiritual. Deus estava falando assim: mostrem aí na terra o que ocorre no mundo espiritual. Quando o noivo vem. Quando o noivo vem, ele encontra uma noiva lavada, remida. Ou seja, vocês são só proféticos. E o dia que vocês deixam de ser profético, fica patético. E isso é corrupção do governo. É quando a igreja esquece que tem um noivo e começa a dar destino para si mesmo. É quando o pastor pega o microfone no domingo para pregar, pensando em qual é o problema da igreja que ele precisa ministrar. É quando ele começa a pensar no problema das pessoas. É quando ele começa a lidar com pessoas para dar resposta para pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ir no céu e trazer do céu para cá. Isso é profético. Isso é profético. O que tem no céu, seja feito na terra como no céu. E no céu, a noiva se dobra diante do noivo. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está dizendo: marido, morre por ela. Ama ela, porque para você é difícil amar. Amar é morrer por ela. Mulher, respeita o teu marido. Se submeta a ele, como a igreja se submete a Cristo. Para você é difícil submeter. Mas por isso que maridos, quando me procuram, os homens me procuram, eu falo: filho, está tudo na tua mão. Não, mas ela é uma prostituta. Está tudo na tua mão. Porque você tem uma coisa que ela não tem, você tem autoridade. Se você decidir pegar o boi na unha, nada pode parar, nem ela pode parar. Ela não tem vontade própria. Espiritualmente, está em você. Agora você pode dificultar, minha filha? Lógico que pode. Jesus, Mateus 26, ele está sentado, uma mulher vem, joga azeite em cima dele, ela lava Jesus com óleo. E Jesus fala assim: profeticamente ela está me preparando para morrer por ela. Ou seja, essa mulher, quando me honra, ela facilita o meu trabalho. Ela está profeticamente me preparando para morrer. Sabe quando seu marido vai chegar nesse lugar de morrer por você? Quando você prepara o caminho. Os dois vão andando juntos. Agora começa dentro de casa e vai para a igreja. E eu estou falando aqui para muita gente que já exerce ministério em várias áreas, que nós aprendemos tudo errado. A gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu uma teologia que tem uma doutrina estabelecida, em que a gente chega lá, pega o microfone e prega, aconselha as pessoas e vamos fazer a coisa crescer. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ide, as pessoas vão passar e você vai mandar, e elas vão vir e você vai mandá-las para longe, e Ele vai trazer outras, e a gente não consegue ficar um sem o outro. É um organismo, não é uma estrutura, uma instituição. É 100% profético, mas a profecia não se manifesta fora de princípios estabelecidos por Deus. Deus em Joel, quando ele fala da vinda de Jesus, ele fala assim: sol e lua se enegrecerão. Ele está falando de apóstolos e profetas. Ele está falando de pai e de mãe. José, quando tem a visão, o sonho do pai e da mãe era sol e lua. O Senhor está falando daquele que manifesta a luz sobre ela. O sol lança luz em cima da lua. E em momentos onde o governo dele está oculto, é só olhar para ela que você vai saber qual é a direção. É o profético, é a lua. O que Satanás faz no nosso meio? Ele tenta desmerecer os lugares. Ele tenta colocar através da cultura que o papel da mulher é inferior ao papel do homem. Deus nunca falou nada sobre superior ou inferior. Ele nunca falou que estar submisso é inferior. Porque senão ele estaria dizendo que nós somos inferiores a Ele. E Jesus disse que Ele nos colocou assentados ao lado dEle. Ele não nos colocou abaixo dEle. Nós estamos assentados com Ele. Isso não é estar abaixo, é ao lado dEle, no mesmo nível. E mesmo assim nós somos submissos a Ele. Porque submissão não se fala de lugares, de hierarquia.
Submissão se fala do processo pelo qual o céu se manifesta. Isso vale para você, mulher, na tua casa. Isso vale para você, marido, quando exerce o ministério debaixo de Cristo. Isso vale para você, profeta. Ou nós vamos nos tornar patéticos. E como igreja, vamos para o culto no final de semana e não muda nada. O evangelho não existe para a gente ser feliz. Não existe para prometer felicidade para ninguém. O evangelho existe para arrancar as pessoas do inferno. Isso tem que começar com a nossa casa. A igreja pode estar lotada, querido. Esses dias eu tive notícia de um pastor, a igreja está bombando. E o cara uma vez por semana vem para Campinas para ter relação com prostituta. Eu falei, a igreja está cheia, está lotada. Eu falei, está vendo, não é sinal de nada. Porque um dia o Senhor vai vir e vai julgar todas as coisas. Nós precisamos nos alinhar, entrar no lugar que é o correto. Isso não tem a ver com o seu sentimento, tem a ver com o que está escrito, com o que o Senhor disse. Aí, querido, você vai ver tudo que o Senhor falou a teu respeito fluindo como rio. Ou a gente fica fazendo força, cansado e tentando fazer com que as coisas aconteçam. Em casa, na igreja, sustentando o nosso caráter, nossa herança de conhecimento, de ensino que a gente recebeu dos nossos pais e sem ver fruto algum. Ou morre logo de uma vez. Ah, mas dói. Não é para doer, é para morrer. E quem aceitou Jesus há pouco tempo, é para morrer que Jesus chamou. Não é para doer. Não é para ter que passar uma luta. É para entregar a própria vida. E como recompensa, eu vou ter a vida dele dentro da minha. E quando as pessoas tocarem em mim, elas vão ter contato com ele. Por isso que ele diz, não farás para ti imagem de barro de escultura. O que ele estava dizendo já é, não tente fazer uma imagem de mim. A minha imagem vai estar dentro de você. Não queira me colocar para o lado de fora. Não queira me colocar em algo que está do seu lado. E você fala, Deus está aqui. Porque você vai dizer, Deus está aqui. Mas ele não vai vir pela minha boa vontade, pela sua boa intenção. Ele vai vir porque eu alinhei as coisas. Porque eu me coloquei debaixo da cabeça de Cristo. Porque você, mulher, se colocou debaixo da cabeça do marido. E aí seu marido pode ter desviado, endemoniado, não importa, o Senhor vem. Vem em você, como foi na Abigail lá com Davi. Um marido caído, a mulher salva toda a família. Depois Deus ainda mata o marido dela. Então para de cair na conversa do diabo, de lugar mais alto, lugar mais baixo. São só papéis. São só funções no corpo. E a igreja, como noiva, e todos nós fazemos parte dela, somos submissos a Jesus. Eu sou noiva de Jesus. Eu não falo o que Jesus não pediu para eu falar. Eu não faço o que Jesus não pediu para eu fazer. Eu não construo coisas porque a religião me ensinou que é assim que funciona. O meu foco como igreja tem que ser satisfazer o meu noivo. O que o Senhor quer, Jesus? O que o Senhor precisa de mim, Jesus? É fácil? Não, é muito difícil. Essa semana mesmo, foi um cidadão me mandou uma mensagem, falou, ouve aí, eu lembrei de você. Aí eu ouvi, o Caio me mandou, eu ouvi, ele falou, você ouviu? Eu falei, eu não queria ter ouvido não. Porque era tudo verdade. Era Deus devagarzinho, dando um tapa e falando, e aí? É por mim que você faz as coisas? Pastorei as minhas ovelhas, porque você me ama, não porque você ama elas. Você me ama, Pedro, então cuida das ovelhas. Ah, mas elas não merecem. Não, faz porque me ama, não porque ama elas. Eu falei, porque o senhor sabe que eu não amo todas não. Tá difícil. Eu falei, eu sei, faz porque me ama. Ou seja, é por ele as coisas, é para ele. Por ele, para ele, por meio dele. É tudo através dele. Hoje, como esposa, como profeta, como ministro, como o que quer que seja, talvez você precise jogar nos pés de Jesus e falar, Senhor, me perdoa porque eu sou rebelde, porque eu tenho tentado construir os meus sonhos em cima da tua palavra, porque eu estou usando o casamento para construir a minha identidade nos meus filhos, porque dentro da minha casa, eu como mulher sou a referência dessas crianças, porque essas meninas estão crescendo parecendo comigo. Enquanto que assim como Sara, depois que desmama, eu tinha que entregar na mão de Abraão para ele matar se quiser. Mas é dele a descendência, não é minha. Nós podemos gerar filhos aqui dentro, são da descendência de Jesus e não minha. Não são assembleianos, batistas,
são filhos de Jesus. Dar nome para filho é roubar a descendência de Jesus. É filho dele, não é filho da igreja. E a igreja faz isso, e as mulheres fazem isso dentro de casa. Mas só faz porque os maridos também não assumiram esse lugar. Porque é confortável alguém que governe. Porque se você assumir o lugar de governo, você sabe que custa demais. Custa a vida governar. Por isso que eu disse para vocês, quando eu falei, Jesus me ensina sobre governo, me ensina sobre Jesus. Ele começou a me ensinar sobre governo. Porque ele falou, Jesus, para poder governar, teve que dar a própria vida. Porque ele entendeu, para eu dar destino para essas pessoas, eu tenho que entregar a minha vida. Ou eu exerço meu ministério. Até os gregos querem me ouvir agora. Exerço o meu ministério e eles que se lasquem. Eu vou fazer meu nome. Jesus fala, não, eu dou a minha vida para poder conduzi-los a esse lugar. Isso é exercer governo. Então hoje, talvez, você entendeu isso. E você tem que se jogar diante do Senhor. E falar, Senhor, no meu ministério, eu tenho construído o meu nome. E não é porque eu sou ruim, porque eu sou vaidoso. Eu descobri hoje que eu estou construindo o meu nome. E eu não estou falando ministério de você ter uma igreja, não. Eu estou falando ministério, o que Deus te deu para fazer. Eu estou vendo a possibilidade de realizar meus sonhos nesse negócio. Esse negócio me sacia. Pensa no negócio que sacia, gente. É gente adulando a gente, é gente gostando da gente. Senhor, com meu marido lá em casa, ele é meio fraco, ele é mole, e eu tenho que dar umas corridas lá. Não, querida, deixa cair. Ah, mas se eu não fizer, vai destruir. Deixa destruir. Deus julga ele. Não faz igual aqueles homens, não vai tentar tocar no boi porque vai derrubar a arca, não. Deus não vai deixar a presença dele cair. Ele é responsável por sustentar o governo dele. Não se mova para tentar segurar aquilo que ele não deu na tua mão para segurar. E às vezes está tentando mover a vida inteira, porque você veio de uma família que faz isso. Sua mãe fazia isso, sua avó fazia isso, sua bisavó fazia isso. E você faz ensinando suas filhas a fazer. Já você, marido, é o contrário. Minha mãe fazia isso. Minha mãe levava leite na cama para mim até 11 horas da manhã, não é que? Minha mãe abraçava, eu aprontava, minha mãe chegava, cuidava. Então para mim é muito natural ter achado uma mulher que faz isso. É juntar a fome com a vontade de comer. É juntar Acabe com Jezabel. Eu já não está muito afim de assumir responsabilidade mesmo. Ela faz tudo aí. E consequentemente, quando a gente vai para a igreja, é o que a gente manifesta na igreja. Uma noiva que tenta mover o noivo. Uma noiva que tenta impor sobre Jesus as minhas necessidades, o que eu preciso. Então o culto vamos ter um culto ao Senhor. Mas hoje é para trocar o carro do irmão que quer trocar de carro. Hoje é para melhorar o emprego daquele. Não, o culto não é para Deus, o culto é para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Não é para o Senhor. Porque para o Senhor a gente vem para entregar. A gente vai para matar. A gente não vai para receber nada. O que a gente recebe do Senhor é relacionamento, é descendência, é semente que Ele lança em cima de nós como um ventre profético. O que a gente recebe como lua é o brilho dele, para que as pessoas encontrem direção no mundo de trevas. Para que as pessoas na noite que está lá fora possam encontrar lugares onde a luz reflete, onde elas não encontram mais saída. Onde a gente possa pregar salvação para as pessoas e parar de pregar prosperidade, parar de pregar felicidade. Onde a gente possa dizer para elas, o que a gente está vivendo aqui, querido, é só a recepção da festa. Nossa vida passa assim, ó. Acabou. Tem gente aqui que daqui a 20 anos não vai estar aqui no nosso meio já, mas já foi. Acabou assim, ó. Agora existe uma eternidade adiante. Você tem que se lembrar quando foi a última vez que você pregou ou ouviu alguém pregar a respeito de morar no céu e de eternidade. Porque a gente perdeu a referência, que nós estamos aqui só se preparando para encontrar um noivo. E quando a gente perde a referência de que nós somos noivo esperando pelo noivo, danou tudo. Porque a gente vai tentar construir nessa terra, plantar nessa terra, ficar parado enquanto o mandamento é vá, vá, vá. Se Deus falou com você, querido, se você entendeu algo do Senhor, se ajoelha, se joga diante dele e se arrependa. Clama diante do Senhor. Não confunda misericórdia com conivência.
A misericórdia do Senhor nos confunde. O fato de Deus não vir e nos julgar e não dar sobre a gente o que a gente merece em função dos nossos atos, faz com que a gente acredite que Ele me entende. Ele sabe, Ele conhece meu coração, Ele sabe porque eu estou agindo assim. Ele sabe que eu não sou ruim. Ninguém é ruim aos próprios olhos, gente. Nem o diabo acha que é ruim. Ele é Ele. E você é você. O Senhor não vai te julgar baseado no seu entendimento de certo e errado. Ele não vai nos julgar baseado na minha consciência de que eu acho que está certo. Ele vai nos julgar baseado na palavra. Ah, mas eu não entendi desse jeito. Ele vai falar, por isso que eu mandei Jesus. Ah, mas eu não vi Jesus, mas você viu Paulo. Eu não vi Paulo, por isso que Paulo dizia, me imite e mostre para os outros o que você viu. Mostre o que você viu, mostre o que você viu. E o chamado dele é para que eu mostre para você o que eu vi. E que você fala, eu não entendi. Eu falo, então olha aqui. E você possa dizer para o outro, não, eu não entendi desse jeito. Eu falo, então olha aqui. Olha para os meus frutos. Porque é baseado nisso que você vai ser julgado. E quando a palavra entra, você não tem mais inocência diante do Senhor. Não pense você que Deus vai te acordar à noite quando você estiver errado e ficar te chacoalhando, o Espírito Santo acorda, você está errado. Ele não vai fazer isso. Ele respeita a autoridade que Ele te deu. Ele te respeita. Isso é governo. Ele entregou. Sabia que Satanás estava dentro do Éden e não desceu para falar nada. Ele viu o diabo conversando com a Eva e não desceu para socorrer a Eva, porque ele falou, eu dei autoridade para você, decida o que vai fazer com ela. Deus não fez isso para salvar o mundo lá atrás. Você acha que Ele vai fazer isso na tua casa e na minha? Ele não arrancou Jesus da cruz, que não tinha culpa de nada. Você acha que Ele vai fazer isso com você ou comigo? Ele não vai. O que Ele vai falar é, eu preguei, eu levantei profetas, eu levantei pessoas e você não quis ouvir. Você não endireitou os seus caminhos, porque você cresceu num evangelho em que Deus é amor, Deus é papai, Deus abraça, oh Deus amoroso. Fala assim, mas é daquele que pisa no sangue do meu filho, aí daquele que brinca com a minha palavra, aí daquele que renega a palavra baseado no sentimento e na emoção do coração. A Bíblia diz, pode o homem julgar a si mesmo? Não pode. Por isso Ele deu uma palavra para a gente, por isso Ele deu um espírito. O Daniel vai ministrar, querido, isso não tem a ver comigo, isso não tem nada a ver com a minha vida, com o meu ministério. Isso é com você. Você ouviu tudo que a Lélia disse aqui hoje, a experiência de vida dela, e eu acompanhei os dois desde o começo, e eu vi, e por isso o Senhor falou, ela tem autoridade para falar sobre isso. Ela passou por isso, ela vive isso. Isso não diz respeito a ministério profético apenas, isso diz respeito a você como igreja, como noiva, de se alinhar e se colocar no lugar como noiva do Senhor. Senhor, eu estou aqui para ser tocado pelo Senhor, para ser conduzida pelo Senhor, para lavar os pés do Senhor. O que vai acontecer dentro da sua casa é só uma manifestação profética disso. Quando você começa na tua casa, você profetiza o que vai acontecer do lado de fora, porque a igreja é uma representação da noiva, a igreja é a representação da esposa. Por isso que o casamento para Deus é algo que é intocável. Ele permite um monte de coisa, Ele permite que você desvie, Ele permite que você fale mal dele, você mata pessoas, Ele te perdoa. Mas no casamento Ele fala, não toca nisso, não toca. Por quê? Porque isso não é teu, isso é só a manifestação carnal de Jesus e a igreja, não é teu. Não é para o teu corpo ter prazer, querido, é que eu preciso manifestar na terra o que está acontecendo no céu. A união de noivo e noiva. Então não toque nisso, não toque nisso. Eu odeio o divórcio. Perdoe o adultério, fique junto, porque isso é só manifestação. Porque o adultério, porque o divórcio, ele profetiza a quebra da aliança entre a noiva e o noivo. Por isso Deus fala, não faça. Pelo amor de Deus, não faça. Não profetize aí na terra a quebra dessa aliança. Fala com o Senhor, querido, abaixa a sua cabeça, fala com Ele.
Tudo que o Senhor deseja é nos alinhar, é nos colocar no lugar para que o altar, quando Elias vem, Elias não faz orações longas, ele restaura o que estava caído, arruma o altar está quebrado, é só arrumar, coloca as pedras no lugar. Não era pedrinha não, era pedrona pesada para aguentar um boi em cima. Arruma as pedras, arruma o seu altar, alinha essas pedras. Pedra fala de lei, alinhe os mandamentos. Não adianta oferecer sacrifício para o Senhor em cima de desobediência. Os mandamentos têm que estar alinhados, tem que estar tudo no seu lugar. Aí o Senhor vai aceitar o sacrifício. Por isso Davi fala, o Senhor não tem prazer em holocausto e sacrifício, porque se o Senhor quisesse eu te daria. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer meu coração no lugar certo, quebrantado. Aí sim o Senhor vai aceitar o sacrifício. O que está dizendo, o Senhor não quer o boi que vai ser colocado em cima, o Senhor quer as pedras no lugar, a obediência aos mandamentos. Aí o Senhor vai ter prazer com o boi queimando lá em cima. Aí o Senhor vai ter prazer com o seu culto no final de semana, com o que você coloca ali em cima. Mas não adianta querer jogar sacrifício, querido. Da mesma forma que não adianta altar sem sacrifício, não adianta jogar sacrifício em cima de um altar que está quebrado, de desobediência. Porque quem vai receber esse sacrifício não é Deus.
Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, por tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, Pai. Pela oportunidade que o Senhor abre todos os dias, Pai, para que a gente possa ser transformados, Pai, para que nós possamos comer do Cristo, para que nós possamos fazer parte da tua mesa, Senhor, para que nós possamos deixar, Senhor, nossa natureza caída e nos tornar como o Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia dos nossos erros, das nossas falhas. Conduza-nos, Jesus, a um caminho de restauração. Nos ajuda a ser igual ao Senhor, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a nos parecer com o Senhor. Nos ajuda a sermos vistos como seus filhos, aonde a gente for, Senhor. Que as pessoas possam ver a sua luz sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente abra a mão a cada dia de emitir luz, Senhor. E que a gente aceite o lugar de emitir a sua luz. De refletir apenas aquilo que vem do Senhor, Pai amado. De entender que existem períodos de eclipse, Senhor. Tempos em que nada é visto, mas que ainda assim o Senhor continua no mesmo lugar. Entender que a gente não tem responsabilidade de ser nada além daquilo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Toda potestade, Senhor amado, que tenta corromper o teu governo sobre a tua igreja, seja denunciada em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, que o teu governo venha, que venha o teu reino sobre nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, meu Pai. Amém, queridos. Deus abençoe, queridos. Amanhã nós começamos às 7h30. Amém? E domingo às 10. Que Deus abençoe, gente.